isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia. Glória a Jesus. Nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Vamos fazer a nossa confissão, então. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Aleluia. Digam todos glória a Deus. Amém. Aleluia. O nosso Deus é maravilhoso. Ele faz proezas. Nós temos que conhecer mais de perto esse Deus, porque as bênçãos que nos faltam é por falta de conhecimento desse Deus poderoso, porque nós já temos tudo nele, ele já nos deu tudo que nós precisamos. Então nós precisamos nos aproximarmos mais de Deus, buscar mais Deus. Nós temos que ser fiéis nessa busca, porque Deus é fiel. Ele jamais vai nos esquecer, jamais ele vai reter bênçãos. Acontece que nós, muitas vezes, queremos coisas imediatamente sem haver mudança. Então, Deus precisa fazer mudanças em nossas vidas. E quando Ele faz essas mudanças, as bênçãos descem igual chuva. É assim. Então, vamos nos aproximar de Deus, porque Ele vai mexendo na nossa vida. E Ele é delicado, Ele vai nas áreas que precisam de cura, mas Ele vai com amor, com delicadeza. E Ele não nos deixa sofrer. É óbvio que na hora de cortar os galhos, nós que não queremos dar para Ele o galho para ser cortado. Então fica aquela dificuldade, um impasse. Por isso que quando a gente adora a Deus, nós vamos conhecendo mais esse Pai. Quem é esse Deus que é Pai? Então a adoração faz isso. Você vai tendo essa confiança em Deus. E esse amor vai sendo aumentado no nosso coração quando a gente adora. Então a gente vai conhecendo a fidelidade desse Deus que é Pai, a misericórdia, a bondade, e nós vamos conseguindo nos entregar a Ele. E o Espírito Santo, intercedendo por nós com a oração em línguas, vai, tipo assim, nos protegendo, nos guardando, nos ajudando nessa entrega. É maravilhoso. E quando a gente é liberto, é tão bom. Porque a gente não é mais aquela pessoa antiga. Porque aquele peso, aquele pecado, né, aquele galho que estava errado aqui, foi cortado. O Senhor cortou. E olha, nós temos que participar. Não é assim, eu durmo, amanhã levanto, tudo já está feito. Não é, é um processo que acontece através da oração. Então não pode desanimar, nós temos que buscar Deus sempre. Nós precisamos muito dEle. E quanto mais nós recebemos dEle, mais nós estamos nas bênçãos e na proteção dele para a nossa vida. Isso é importante, tá? Então vamos continuar buscando esse Deus para ele fazer as curas nas nossas vidas. E quando Deus cura a nossa alma, quando ele faz essa limpeza na nossa vida, o nosso físico também vai ficando curado. Tá? E quando a gente está com muito problema na alma, a gente está muito doente fisicamente. Então, haja médico, haja remédio, fica complicado, tá? Então, nós precisamos de muita cura na alma. Precisamos de libertação. Essa alma tem que ser submissa ao Espírito. Ela precisa ser renovada. E é a palavra de Deus que vai renová-la, tá? Então, Deus vai fazendo isso tudo conosco, conforme nós vamos nos enchendo dessa palavra. Amém? Então, nós vamos ver aqui hoje uma palavra que Jesus falou para um homem e resolveu a vida dele. Mas essa palavra ele também fala para nós e pode, aliás, é para resolver a nossa vida. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas, abre um instantezinho aí a sua Bíblia, em Lucas capítulo 18. E vamos ver essa passagem no versículo 35. Porque nós precisamos de Jesus todos os dias, das bênçãos dele. Sempre tem algo. E outras coisas na vida, a gente gostaria que Jesus resolvesse, mas como que nós vamos receber dele? Então nós vamos examinar a palavra de Deus para nós sabermos como vamos receber de Deus. É para nós recebermos. Os problemas têm que ter solução.
E enquanto nós não vemos a solução, porque se nós estamos entregando para Deus, já existe a solução. Então nós não estamos vendo, não precisamos ficar aflitos, não precisamos ficar angustiados, tristes, nervosos, com a emoção lá embaixo, dando chute em tudo, com peso. Não é para ficar assim. É para nós levarmos a nossa vida já sabendo que está resolvido. Tá certo? Isso vai facilitar a vida. Mas isso não é um controle mental, isso é espiritual. Porque controle mental é o diabo que faz. Com essa nova era, as invenções dele aí, né? Controle da mente, blá, que ele inventou. Não é isso, não é. Isso é um poder de Deus sobrenatural que flui através da palavra do Espírito Santo no nosso espírito e domina a nossa alma. Então nós temos que, todo mundo tem que chegar nesse lugar. Tem problema, todo mundo tem, mas não é para você ficar lá com aquele problema, que isso daí vai te deixar doente e mais tarde vai te deixar com Alzheimer, que é a doença do século. É triste. Queima todos os negócios, neurônios, sei lá o que lá dentro da cabeça, que eu não sei, não entendo como que é isso, mas a pessoa não sabe nem quem é, onde está, o que está fazendo na vida. Sabe por quê? Porque só carregou problemas na vida. Não soube entregar para Jesus. Esquece tudo, não tem mais nem a sua identidade. Perdeu. É mole isso? De jeito nenhum. Os problemas são fortes, são perigosos, são grandiosos, porque eles vêm do maligno, do diabo. E eles vêm para matar, roubar e destruir. Todo mundo passa por problemas. Todas as pessoas. Ah, mas é que o meu é muito pior que o seu. Não, o meu é meu, o seu é o seu. É o peso é para você e o meu é o peso para mim. Mas Jesus falou, lançai sobre mim as vossas preocupações, porque eu tenho cuidado de você. Então, não se pode ficar carregando os problemas, porque eles têm solução. E isso traz doença. Isso traz coisas graves para as nossas vidas. Situações sem solução, porque nós queremos ser o Deus da nossa vida. Vocês estão acompanhando? Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Sabe, a pessoa que fica amargurada, fica remoendo. Não pode, gente. Você tem que aprender que você tem que pôr fora da sua vida essas coisas. Ainda há tempo, porque você está aqui no planeta. Tá ok? Então, busque Deus e vai falando a palavra de Deus, vai adorando o Senhor. Gente, essa chave da adoração é uma chave poderosíssima. Experimenta se trancar no seu quarto, ou debaixo da árvore no quintal, ou na beira do rio, sei lá, onde você quiser, em cima do telhado, num lugar onde vai ficar você e Deus. Se você quiser, você põe algum CD, uma música de adoração, mas que seja nada de rock, nada daquelas loucuras, né? Isso não vai adiantar. Tem que ser algo, aquilo que é celestial mesmo, porque lá no céu não tem rock. Não tem esses batuques. Algo que vai te trazer paz, ungido, pode ser instrumental, é melhor, e você começa a dizer, Jesus, eu te amo. Começa a agradecer esse Pai glorioso, engrandecer, dizer que você ama. Você vai ver que você vai começar a esquecer os seus problemas. Isso não é demais, gente? Você vai levantar sem peso na sua vida. Isso é maravilhoso, mas o diabo quer que você seja uma pessoa... Porque tem gente que faz que não tem problema, que não está carregando problema e que é despreocupado. Mas isso não é uma coisa mental. Qualquer pessoa só vai ficar livre se essa pessoa tem comunhão com Deus. Tá ok? Porque a mente não para. Ela é sem parar, nós estamos dormindo e ela tem esse potencial. Ela é uma fonte de pensamentos. Tá? Por isso que nós temos que nos encher da palavra para que os pensamentos sejam de Deus e não do diabo. Porque você não tem como controlar isso, meu amigo. Você não tem. Isso daí é algo da sua mente natural, mas que tem uma fonte que vem do maligno, ou nós vamos inverter para que venha de Deus. Tá? Então, se eu não bloquear isso com a palavra de Deus, isso vai destruir a minha vida.
Então é muito bom se você consegue confiar que Deus está com você nessa situação, nesse problema. Quando Jesus disse, jamais te deixarei, nem te abandonarei, não quer dizer que agora que apareceu esse problema, cadê ele? Ele não está aqui. Ele falou que nunca ia me deixar nem me abandonar. Olha o que está acontecendo. Olha o que aconteceu. Não é isso. Nós temos que entender o que Deus quer dizer. Quando ele disse isso, ele quis dizer, a minha graça está com você. Por isso você tem condição de sair do problema que você está. Vocês estão me acompanhando? Então a gente precisa tomar muito cuidado para ver se a gente não está ficando relaxado na busca com Deus. Porque às vezes a gente vai relaxando, vai afrouxando o cinto. Não pode. Tem que afivelar bem o cinto. Cingivos, não é isso que fala a Bíblia? Cingivos. Você tem que apertar o cinto, você não pode afrouxar o seu cinto da oração. Tem que ser um hábito. Assim como você tem um hábito para jantar ou almoçar, eu não sei, algum hábito com relação às suas refeições você tem. Um horário ou outro você tem. Você tem que ter isso com Deus. É isso que você tem que ter. Isso é necessário, acima de tudo. Porque senão você está, de repente, inventando algo para resolver os seus problemas. E você nunca vai sair da situação que você está. Estão me acompanhando? Porque Jesus tem uma palavra para nós, para nos abençoar. Mas como que nós vamos ser abençoados? Quando nós realmente estamos lá, e é isso que nós vamos ver aqui hoje. Amém? Então veja, Lucas 18, 35. Aconteceu que ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Atenção, não deixa ninguém bloquear o seu milagre. Porque está cheio de situações e pessoas ao seu redor para que o milagre não aconteça na sua vida. Então você toma cuidado, porque é você que vai receber o milagre através da sua fé e da sua busca a Deus. Isso é pessoal, individual, é seu, não tem nada a ver com ninguém. Deixa os outros falar, deixa as pessoas te perseguirem, deixa, porque Jesus é maior que isso tudo. E Ele está presente porque Ele disse que te deu a graça dEle. Estão me acompanhando? Então cuidado, porque vai ter tudo isso atrás de você, ao seu redor. Cala a boca, fica quieto, não faz isso. Ou outras situações, você está proibido. E se isso, blá, blá, blá. Se você começar a orar desse jeito, o casado lá, né? Vou te largar. Não vai largar nada, mentira. Se largar é porque já estava pensando isso antes de você orar. Tá? Sempre pensou em te largar. Isso não é novidade. De jeito nenhum. Sempre quis te largar. Então não é que você foi orar que essa pessoa vai te largar. De jeito nenhum. Mas se é papo do diabo que está fazendo pressão, ele vai sair porque Deus vai segurar. Tá valendo? Porque se vai largar, tanto faz estar orando ou não, porque vai mesmo. Então foi só um pretexto. Então atenção, hein? Não é porque você está orando que vai lá que largou de verdade. Então, essas coisas vão acontecer. Ele, porém, cada vez gritava mais. É isso aí que você tem que fazer. Você vai buscar Deus. Não tenha medo de nada e nem de ninguém. Busque Deus. Porque você vai ser abençoado e quem está ao seu redor vai também. Tá certo? Ele gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parou e mandou que ele o trouxesse. E tendo ele chegado, perguntou-lhe. Olha, já imaginou isso? Jesus agora na tua frente. Que queres que eu te faça? Isso é o máximo. Respondeu ele, Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver
e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Com simplicidade. Todos os milagres que nós vemos aqui na Bíblia, que Jesus fez, e todas as pessoas ungidas pelo Espírito Santo que oraram e os milagres aconteceram, foi com simplicidade. Porque a unção de Deus não é auê, não é fantasia, ela acontece. Tá? Então, é neste lugar que nós temos que andar em Deus, com simplicidade, carregando essa unção onde as coisas vão acontecendo. Então, imagina se um dia da nossa vida nós tivéssemos um encontro pessoal com Jesus fisicamente aqui e ele dissesse para cada um: o que você quer que eu faça para você? Tá? Mas, como ele não está aqui, ele é a palavra viva. Então, nós só recebemos os milagres e as bênçãos através desta palavra viva, que é o próprio Jesus. É isso que ele quer fazer na nossa vida, ele quer dar, porque essa palavra é para quem crê. Ela ainda é viva, ela ainda tem uma dinâmica nela para acontecer na nossa vida. Então vamos ver Lucas, capítulo 11, para trás um pouquinho, como que Jesus falou sobre receber as bênçãos que nós precisamos. Aqui no capítulo 11, versículo 1, está escrito que vieram pedir a ele para que ele ensinasse a orar. Isso quer dizer que eles queriam uma resposta imediata da oração. Por isso que eles queriam tipo uma fórmula. Diga aí, como que eu vou fazer? Eu quero isso. Então nós fizemos, até a igreja fez esta explicação de como receber as bênçãos. A igreja fez como uma oração que Jesus ensinou, que na verdade não são essas palavras que Jesus falou, que é nós falando essas palavras nós vamos ter o milagre, ou as respostas da oração, mas é uma conduta de vida que ele falou. Essas palavras é um modo de viver. Então vamos acompanhar. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Então, dá uma fórmula, dá um jeito aí, porque a gente está vendo você fazer milagres. E nós também queremos que isso aconteça na nossa vida. Que quando nós orarmos, nós vamos receber imediatamente, porque acontecia. Então, ele os ensinou: quando orardes, dizeis, ou seja, procedam assim. Pai, ele começa o ensino dizendo: Pai, conhece Deus teu Pai. Você tem que chamar Deus de Pai. Quando você for orar, você se aproxima do seu Pai. Você tem que saber que Deus é o seu Pai. E você precisa conhecer a grandeza deste Pai, que é Deus. E você precisa ter intimidade com este Pai, que a religião não apresenta e nunca apresentou e nunca vai apresentar para ninguém. Porque Jesus, aqui é uma novidade, neste momento, apresentando para os religiosos da época, Deus sendo Pai. Porque até então, nunca ninguém chamou Deus de Pai. Ele é Pai de Jesus, mas ele passou a ser o nosso Pai por causa de Jesus, que nós somos herdeiros. Por causa de Jesus, nós entramos no mesmo lugar, na mesma condição, pela nova vida que nós recebemos quando aceitamos Jesus. Então, atenção, quando você for orar, Pai, você tem que saber que esse Deus que é seu Pai te abençoa e te dá o que você precisa. O que você quer. Por isso que Jesus falou: o que você quer que eu te faça? Então, ele está te ensinando. Se você aprender a entrar na presença do Pai, você vai ter o que você precisa. Então, como eu vou entrar na presença do Pai? Adorando, né? Adorando o Senhor, confessando a palavra. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Então, entenda o seguinte, que quando nós estamos
entrando na presença de Deus, que é o nosso Pai, com adoração, nós vamos recebendo as bênçãos, tudo o que Ele passa para nós, através do nosso espírito. Tá? Porque há uma ligação direta do nosso espírito com o Espírito do nosso Deus, com o Espírito Santo. O Espírito Santo é que é o intermediário, faz toda essa conexão. Ele habita em nós agora, no nosso espírito recriado que Jesus nos deu quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. O nosso espírito nasceu de novo, porque ele era morto. Então vocês sabem que existem por aí nas igrejas quebra de maldição hereditária. Ô, gente, quem nasceu de novo não tem que quebrar herança, maldição nenhuma, porque qual é a sua herança imediata quando você nasceu de novo? Deus, o teu Pai. Não tem outras gerações entre o seu espírito e Deus, o seu Pai, então não tem que quebrar maldição nenhuma. Não é tão simples assim? E a religião inventou toda uma quebra de maldição, porque isso é problema da alma que tem que ser renovada. Tá ok? Porque agora eu não vou viver de acordo com o meu pai terreno, que eu nasci através de um pai terreno, meu pai, né, na carne, fisicamente. Mas espiritualmente eu nasci de Deus. O meu espírito nasceu de Deus, tem a natureza dele, e ele me chama de filho, e ele é o meu pai. Portanto, então não tem nada desse negócio de gerações e gerações e gerações até chegar em Adão. Não tem, porque acabou. Ok? Nós não vamos andar mais nessa condição. Então, conforme eu vou andando no espírito, toda a minha geração passada vai saindo de mim, porque eu vou andando no espírito. Nesta comunhão com Deus, que é a geração imediata minha. Não tem um vão grande. Ele, o meu Pai. Ficou claro isso, queridos? Então veja que se você começar a conhecer mais Deus de perto, dessa maneira, as coisas vão facilitar para você. No seu acesso a Ele. Porque você não vai ficar andando nessas coisas que estão aí na tua alma, que vai ter que ser limpo. O lixo vai ter que ser limpo que está na tua alma, porque o seu espírito está perfeito. Não é o máximo isso? É maravilhoso então. Tá? Então nós vamos receber de Deus diretamente no nosso espírito, e do nosso espírito vai passar para o natural. Por isso que Jesus falou, quando você for orar, você chame Deus de seu Pai. E santifica-o, porque Ele é santo. E que o reino dele venha para a sua vida. Conforme você está orando, você está entrando no reino de Deus, que é o seu Pai. É outra dimensão, é celestial, vai vir para cá. Tem que descer para cá. Você tem acesso com o seu espírito. Estão me acompanhando? Tem nada a ver com religião, tem isso? Pelo amor de Deus, é só aparência, coisa, e parece que é uma força para trazer esse Deus para cá e nunca chega. Lógico, com a alma não vai chegar. É com o espírito. Então, orar em línguas, adorar a Deus, ler a palavra, confessar, meditar. Amém? O jejum não tem nada a ver, gente. O jejum não tem nada a ver que vai trazer Deus mais para mim. O jejum vai agir na minha alma, nos pecados. Aquelas coisas que me prendem. Então, eu oro mais, jejuo, eu vou ficando mais liberta daquilo, ficando mais no espírito. Daí o 3. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, quer dizer, dá-nos o pão cada dia. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixeis cair em tentação. Acontece que aqui, ele está falando do pão nosso de cada dia. A única vez que Deus deu o pão para as pessoas foi o maná lá no deserto, que veio diretamente de Deus. A única, porque depois cada um teve que buscar o pão daqui da terra mesmo, né, gente? Plantar, colher, fazer farinha e depois ir para o forno, assar. Tá? Foi a única vez.
Então Jesus não está falando deste pão que vai descer do céu como maná, porque ele diz, eu sou o pão da vida, eu sou o maná. Então veja, ele está querendo dizer, como ele já falou em outras passagens lá em João, que ele é o pão da vida, ele é o maná, nós precisamos dele diariamente. Porque nos dá hoje, cada dia, o pão nosso, quer dizer, eu preciso de Jesus, que é o pão cada dia. Estão me acompanhando? É cada dia. Nós temos que buscá-lo todos os dias, para que nós tenhamos o sustento, enfim, o que nós precisamos. Está valendo isso? E ele é fiel e você vai ver como ele vai começar a agir na sua vida e as coisas vão começar a mudar. Às vezes, no começo a gente consegue alguma coisa rapidamente e depois começa a ficar muito difícil, muito ataque do diabo. E eu comecei a orar, parece que quanto mais oro, mais diabo aparece. Parece mesmo. É lógico, vai mesmo, vai aparecer muito. Vai ficar horrível. Mas persevera, porque a graça de Deus te dá força para superar todos e você vai vencer. Ué, porque se fosse moleza, né? Não tivesse diabo, estava tudo ótimo. Mas tem, nós vamos ter que lidar com ele. Estamos aqui, é bom que cada um saiba que nós estamos num campo de batalha. É guerra. Guerra com o diabo. Tá ok? E essa guerra se trava dentro de nós. É na nossa alma com o Espírito. Tá valendo? É isso que é andar com Deus, não tem nada que largar. Pois as pessoas oram 1, 2, 3 dias, não recebeu, larga a mão. É isso que o diabo quer. Não, você vai mudar de vida. E mais, Jesus então está falando do pão nosso de cada dia, que é para buscá-lo diariamente, ok? Tá? Depois, no quarto, ele já está explicando aqui, nós poderíamos ver lá, em Marcos 11, 24, que ele está falando que se quando você orar e pedir, é melhor você perdoar para você receber, senão você não vai receber. Não adianta que se tem coisa aqui, ó, que não está legal, a bênção não desce porque está entupido o canal da bênção com a mágoa, com a falta de perdão e etc. Tá ok? Então, para que nós recebamos, é preciso estar desencanado, meu. Não pode ficar com coisa, põe fora. Põe fora tudo da tua vida que não é de Deus. Trata de pôr urgentemente fora. Não deixa essas coisas criarem raiz dentro de você. Contaminar a sua vida. Jesus está dizendo, perdoa a quem você tem que perdoar. Tá valendo? E se a gente fizer isso, o Senhor vai nos livrar das tentações, que o diabo vem todo dia para nos tentar. Mas se a gente fizer isso, ele vai nos livrar da tentação. Deus, nosso Pai. Então, tá valendo? Então, isso tem a ver com o que ele disse lá, o que você quer que eu faça para você? Tá? Jesus não está aqui fisicamente. Então agora nós temos que receber diretamente através da palavra, que é Ele. E Ele está nos ensinando. Tá? Vocês estão me acompanhando então, raciocínio? Aí olha, ele vai continuar falando de pão nos versículos seguintes. No 5, disse-lhe ainda Jesus, ele está continuando o ensino. O assunto é o mesmo. Qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me e eu nada tenho para lhe oferecer. E o outro lhe responde lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para tus dar. Digo-vos que, se não levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. O que ele está dizendo aqui? Bom, se a gente tem um amigo, gente, nós podemos bater na porta da casa dele, embora ele não vai gostar meia-noite. Por favor, faça alguma coisa por mim, me dá. O cara está lá no 10º sono. Não me amola, por favor. Se ele não quiser te atender imediatamente, mas você, por favor, eu estou precisando muito, muito, muito. Ele vai acabar te atendendo. Muito embora não queira, mas você insistiu, ele vai te dar. Tá? Mas aí o Senhor está querendo mostrar que muitas vezes a nossa alma mesmo não quer
que nós perseveremos para recebermos de Deus. A nossa alma não quer, tá? Porque muitas pessoas oram de manhã 10 minutos confessando a palavra para uma situação da vida e passam o dia inteiro com o problema. Então acaba ficando com o problema. Porque foi muito pouco 10 minutos na manhã para viver com o problema o dia inteiro. Então, quem vai valer? Quem vai vencer? É quem está mais forte. Quem está mais forte? A alma, porque a alma ficou com o problema o dia inteiro. E ficou só 10 minutos ali com a confissão. 10 minutos com Deus. Estão me acompanhando? Conforme o problema, tem que ficar mais tempo com Deus, mais tempo do que a alma com o problema o dia inteiro. Para que aquilo saia da vida daquela pessoa. Mas aí ele continua então. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Deus é bom ou não? Senão ele não ia falar isso. Você tem que ser insistente. Você tem que bater na porta. Você tem que buscar. Você tem que pedir. Mas pedir não é Deus faz, Deus faz. Vocês já sabem que é falar o versículo de acordo com a situação, adorando a Deus. Eu já ouvi um testemunho lá uma vez na igreja do pastor, Dave, que um homem, ele tinha um problema no pâncreas. Você sabe que isso é sério. E ele tomava insulina todos os dias, porque é dali que produz, né? Bom, ele estava mal mesmo. Mas ele não acreditou na situação da doença do pâncreas dele. Ele tomava insulina todos os dias para sobreviver. Mas ele buscou esse Deus. Ele fez o que Jesus falou. Ele importunou essa alma por 14 anos. E um dia esse pâncreas voltou a funcionar normalmente. Tem testemunhos. Depende do que você quer. Tá? Você quer ficar com o seu problema até o fim da sua vida, você fica. Depende de você. Mas se você quiser sair, você tem que investir, buscar este Deus. Cara a cara com o diabo, você vai falar com Deus. E o diabo, que está na tua alma, nos teus pensamentos, vai mostrar para você que não adianta, que não resolve e não quer, vai ser isso aqui. Tá, lá dentro, não vem me importunar, não adianta, não vai resolver, né? A alma é assim, você sabe. Aquele dia que você levanta, você abriu o olho, você é a última pessoa do mundo, desgraçada, você não tá com nada, você quer que o mundo acabe àquela hora e que não vai ter jeito, você nem vai levantar, por aí, não é? Então, mas é nesta hora que temos que investir contra o diabo, contra esta alma, porque Jesus falou, pedi, recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. 14 anos este homem orou e o pâncreas dele foi recriado. As pessoas me procuram, me perguntam o que fazer, mas você dá uma lição dessa, a pessoa cai dura. Ai, não. Faz favor, aí não, o que você quer, meu? Quer moleza? O diabo já encontrou moleza na tua vida, acabar com você. Você tem que ir pra cima dele. Usa o seu tempo, é melhor, porque um dia você vai ver a glória de Deus. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Jesus não é mentiroso. Qual dentre vós é o pai? Aí ele mudou. Ele estava falando de você, da alma e tal, agora ele vai falar do pai, de Deus. Qual é o pai que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o que? O Espírito Santo, aquele que lhe o pedirem. Por que ele fala no Espírito Santo? Porque sem o Espírito Santo nós não vamos ver os milagres realizados. Tá? Então nós vamos precisar muito do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos ensina a adorar Jesus. É o Espírito Santo que revela a palavra dentro de nós. É o Espírito Santo que intercede pelas nossas necessidades com gemidos inenarráveis. Então, nós precisamos do Espírito Santo atuando poderosamente na nossa vida, para que nós tenhamos a condição, a força para recebermos o que nós estamos buscando.
Tá? E o que o diabo faz? É o dia inteiro atrás de nós para nos parar, para arrancar tudo que nós temos de Deus, para que ele possa ter a vantagem e destruir a nossa vida. Porque pode ser a coisa mais difícil para o mundo, né? Que nós estamos orando e pedindo, mas para Deus não é. Porque tudo é possível aquele que crê. Vocês estão me acompanhando? Então o negócio é, você está desanimado? Vai para Deus. Você está contente? Vai para Deus. Tem essa. Não é que eu estou desanimado, fica jogado lá. Tem nada a ver. Você tem que pôr essa alma sua para se ajustar à palavra de Deus. Porque é ela que está acabando com você e ela é sua, hein? Não é nem do outro. Valeu, querido? Nós damos muito trabalho para nós mesmos. Não é nem as outras pessoas, somos nós mesmos. Senta lá para orar para ver se você dá trabalho para você ou não. Tudo que você dá, trabalho para você. E depois nós pomos a culpa em todo mundo, até em Deus. Mas o único problema somos nós. Enfrenta essa situação da tua vida. Busca a Deus porque Ele é fiel. Ele diz, pedi e receberei. Ele é o seu pai. Não esqueça, Ele é o seu pai. Tenha amizade com Ele, bastante intimidade. E Ele vai fazer maravilhas na sua vida. Valeu? Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento. E eu te louvo, Pai, por todas essas pessoas que receberam essa mensagem hoje. E eu oro agora, Pai, de todo meu coração, para que todas essas pessoas escolham pôr em prática o que cada um ouviu aqui, porque você é fiel para cumprir o que você ensina e fala. E eu te peço, Senhor, Espírito Santo, ajuda cada um a ajustar as suas mentes no Espírito, que eles entendam como é isso, para que todos tenham vida e paz em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós todos te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E todos nós dizemos, amém. Aleluia. Deus ouviu essa oração, hein? Que Deus faz. Aleluia.